Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje estamos aqui para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre esse capítulo, esse subcapítulo dos atos processuais, que é o capítulo das nulidades processuais, ou como prefere a doutrina mais moderna, o capítulo das invalidades processuais. Na verdade, o nome genérico invalidades é mais adequado talvez, porque primeiro que fala da causa, não fala da consequência. E depois porque a própria doutrina identifica alguns outros atos viciados que não necessariamente aqueles que gerarão nulidades, né? Então é um tema muito complexo, sobretudo pela grande confusão que se causa em razão das nomenclaturas utilizadas, que inclusive variam muito de doutrinador para doutrinador, e a gente vai, na medida possível, tentar equacionar essas questões mais nebulosas, mas sempre eu dou muito valor para aquilo que está escrito no código, que afinal de contas é o nosso parâmetro legal, né? E nesse sentido, portanto, apenas para apontar, esse capítulo que o código denomina de nulidades começa no artigo 276. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: é óbvio que os atos processuais devem ser praticados com regularidade, tanto que naquele capítulo anterior dos atos processuais, da forma, né, do tempo, há uma série de princípios muito importantes que regem esse sistema de validação ou invalidação dos atos processuais. O princípio da legalidade, né, o princípio da publicidade. Portanto, há uma série de elementos essenciais para que esses atos sejam convalidados, sejam validados, sejam, portanto, eficazes. Então, a gente tem que lembrar que, a rigor, a prática do ato, de acordo com aquilo que determina a lei, é sempre o adequado. A perspectiva de se praticar atos regulares que respeitem a forma e os elementos essenciais previstos na lei é a condição básica para que a gente possa praticar atos que gerarão efeitos permanentes e, portanto, produzirão um processo que chegue a um bom resultado. Lembrando, inclusive, que vocês já viram que o processo para chegar no ápice em que haja julgamento de mérito, é essencial que ele percorra alguns degraus preliminares à análise de mérito, e que são a grande visão de validade do processo, aí falando em validade do processo, que são os pressupostos processuais e as condições da ação. Se a gente estiver falando, portanto, de quando um processo será válido, a primeira coisa que vem na cabeça é lembrar que basicamente o processo será válido quando forem preenchidas as condições da ação, legitimidade e interesse, e os pressupostos processuais, quer sejam aqueles pressupostos processuais de eficácia, quer sejam os pressupostos de validade, né? De eficácia, a existência de jurisdição, a citação válida, a capacidade postulatória, e os pressupostos de validade, a competência, a imparcialidade, a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo. A grande dificuldade, talvez, desse tema de nulidade, invalidade, é porque espera-se que num capítulo a gente consiga resolver essa questão, e esse capítulo só norteia um pouco e estabelece alguns parâmetros, sobretudo princípios. Mas esse regime geral das nulidades está espalhado pelo Código, né? Quer dizer, há espalhado pelo Código de Processo Civil uma série de requisitos que podem gerar eventualmente invalidação. Então é muito difícil a gente concentrar numa aula só todas as hipóteses de nulidade, todas as hipóteses de irregularidade, todas as hipóteses que gerarão invalidação. Então a gente vai tentar ficar dentro de um parâmetro meio que genérico, estabelecendo alguns critérios iniciais. A primeira coisa que a gente tem para falar é o seguinte: quando a gente olha na doutrina, a gente percebe que há inclusive um dissenso sobre quais seriam esses atos, como se classificariam esses atos inválidos, né, esses atos nulos. E a doutrina, ainda que posso dizer majoritariamente, ela basicamente divide em três tipos, né? Os atos inexistentes, e que portanto nem se fala de nulidade, os atos absolutamente nulos e os atos relativamente nulos. Lembrando também que a doutrina aponta os atos meramente irregulares. Portanto, do ponto de vista da nomenclatura, é essa nomenclatura que a gente encontra na doutrina.